Olá, quaquezinhos! Tudo bom? Bora falar sobre conectivos? Você sabe o que é isso, afinal? Bom, o meu objetivo nesse vídeo não vai ser ficar explicando em detalhes o que são conectivos. Claro que eu vou trazer uma breve explicação. Porém, o principal objetivo é trazer vários exemplos e de que forma você pode utilizar eles realmente em frases, em redações e assim por diante, beleza? Para começar, o que são conectivos, né? Conectivos são pequenas palavras ou expressões gramaticais que elas ajudam a fazer a conexão entre frases distintas, entre parágrafos e assim por diante. Além disso, eles são extremamente importantes, porque, por exemplo, na redação do Enem, a competência 4, ela fala justamente sobre o uso desses conectivos, ela cobra isso de forma com notinha, amiguinho. Você vai perder notinha se você não usar esse carinha direito. Eles são um recurso coesivo que ele ajuda a enriquecer a tua redação. Ele ajuda a indicar o que você vai falar, de que forma, o tom de voz que você vai utilizar. Então, por isso, eu vou trazer para vocês vários exemplos de frases que vocês podem utilizar, de conectivos e assim por diante. Além disso, no nosso blog, eu vou deixar o link na descrição, tem um artigo bem certinho, explicadinho, com tudo que eu falei aqui, tudo escritinho, todas as frases que eu utilizar, os conectivos, tem tudo lá. É só você acessar a descrição que você vai encontrar. E também tem ao final uma tabela com vários outros conectivos que você pode utilizar, beleza? Então, sem mais delongas, bora! Os conectivos eles podem utilizar vários tipos de ideias. E uma delas são os conectivos de adição. O que fazem os conectivos de adição? O objetivo desse tipo de conectivo é ele mostrar que uma ideia vai ser somada a outra, digamos assim. Olha a frase que está aí na tela. A batata é irresponsável. Além disso, ela subverte a população. Ou seja, você já tinha passado a ideia de que a batata era irresponsável. Quando você coloca o além disso, você mostra que você vai colocar uma ideia adicional. E para não ficar só em frase de batata, eu trago uma frase sobre batatas e uma frase sobre algo mais real, digamos assim. Porque o objetivo é mostrar que às vezes a frase sobre batata é muito fácil de escrever. E mudando pouquinhas coisas, a gente consegue escrever uma frase para nossa redação mesmo, beleza? Além disso, para cada tipo de categoria de conectivos, eu trago alguns top 5, digamos assim, que eu selecionei, porque tem vários outros, eu selecionei alguns que eu acho mais legais, até por facilidade de uso, outros porque são um pouquinho mais diferentes, que podem agregar bastante na tua redação, beleza? Bom, como seria uma frase mais para o mundo real sobre um conectivo de adição? Seria, por exemplo, o governo é irresponsável. Outro sim, ele subverte a população. Outro sim é a mesma coisa que além disso, gente. Então pode usar como sinônimo sim. E se você quiser usar outros conectivos de adição, você pode usar, por exemplo, bem como, assim como, ademais e assim por diante. Porém, existem também os conectivos de afirmação. Esses conectivos eles servem justamente para mostrar uma ideia de que algo vai ser afirmado, de que algo não tem dúvida sobre aquilo que está sendo dito, beleza? Como, por exemplo, nessa frase, a batata gosta de brincar com fogo. Indubitavelmente, ela está frita. Mas se você quiser mudar para algo mais real, os grandes executivos gostam de brincar com fogo. Evidentemente, nós estamos fritos. E além disso, você pode usar outros conectivos de afirmação, como inquestionavelmente, seguramente, certamente e assim por diante. Porém, existem mais, né? Claro que tem mais, tem vários, gente. Eu vou trazer várias categorias, um monte de exemplo, porque eu acho que é muito mais legal do que eu ficar falando aqui, conectivos são isso, são uma classe gramatical, blá blá blá, e vocês não vão saber usar do mesmo jeito, é melhor eu trazer exemplos que vocês vão começar a ver como é que isso é usado na prática. Bom, alternância. Alternância normalmente é aquela coisa que quer dizer ou isso, ou aquilo. Quer a batata nos ame, quer a batata nos odeie, fato é, nós vamos ter que engolir. E para uma frase mais real, poderia ser a reforma da Previdência pode ser tanto boa quanto ruim, fato é, nós vamos ter que engolir. E você pode usar outros como ou, ora, tipo, ou isso ou aquilo, ora isso, ora aquilo, em alternativa e assim por diante. Tudo depende de como você vai usar. Os conectivos podem também indicar atenção.
Quando eles indicam atenção, eles mostram que algo vai ser destacado, que algo importante está sendo falado, é algo que merece atenção. Como nessa frase, salienta-se ainda que as pobres batatinhas não aguentarão até o fim da estiagem. Ou seja, quando você fala salienta-se, você mostra que algo importante vai ser falado ali. E além disso, você pode usar, por exemplo, destaca-se, portanto, que os agricultores não aguentarão até o fim da estiagem. Ou seja, é algo importante o fato de que os agricultores não vão aguentar até o fim da estiagem. E outros conectivos também podem ser constata-se que, nota-se que, verifica-se que. São palavras que vão ajudar você a trazer a atenção do teu leitor para mostrar que aquilo que vai ser falado naquele momento na tua redação, no teu texto, assim por diante, é algo importante. Os conectivos também podem estabelecer comparação. E nesse ponto da comparação é interessante você ficar atento que a comparação por si só, sem nada para ser comparado, não vale nada, né? E eu trago alguns exemplos, como tal qual as cenouras, as batatas também gostam de ficar enterradinhas. Ou seja, da mesma forma que as cenouras, as batatas também gostam. Eu estou comparando as batatas com as cenouras. E um exemplo mais real seria, disseram que o Brasil era um país de paz. No caso, de paz. Paz de enterrar, né, gente? Afinal, analogamente, existem várias formas de enterrar um país. Ou seja, quando eu uso a palavra paz, no sentido de aquela pá que você usa para enterrar as coisas, eu faço um paralelo entre paz e enterrar um país. É uma analogia. E também você pode usar outros conectivos nesse sentido, como bem como, similarmente, sob o mesmo ponto de vista e assim por diante. Além disso, os conectivos também podem indicar uma condição, ou seja, alguma coisa tem que acontecer para que aquilo que a gente falou se mantenha, como por exemplo nessa frase, as batatas vão ter que ceder, a não ser que o povo as defenda. Ou seja, a condição para que as batatas não cedam é que o povo as defenda. E no caso de uma frase real seria, a violência irá diminuir, desde que as pessoas continuem a defender o bem. Ou seja, se as pessoas não defenderem o bem, a violência não vai diminuir. E você pode usar outros tipos de conectivos de condição, como caso, contanto que, a menos que e outros mais. Os conectivos podem ainda indicar conclusão. O que seriam os conectivos de conclusão? Esses são bem interessantes porque eles podem ser utilizados tanto quando você está terminando um parágrafo e você quer mostrar uma conclusão daquilo ali que foi dito, uma síntese sobre o que você disse no parágrafo, quanto eles são muito legais para você realmente começar a sua conclusão. Sabe aquela primeira frasezinha que você vai usar quando você vai começar a escrever a sua conclusão? Pode ser um conectivo e é bem interessante que você use. Até porque existem professores, corretores, enfim, que defendem que, por exemplo, numa prova do Enem, todas as frases devem iniciar com um conectivo. Ou seja, presta atenção. Olha lá alguns exemplos. Desse modo, com base no que foi abordado, as batatas continuarão felizes. Ou seja, seria como se eu tivesse escrito um parágrafo lá falando sobre a felicidade das batatas e na hora que eu concluí, eu coloquei desse modo, com base no que foi abordado, as batatas continuarão felizes. E em um exemplo mais real, poderia ser, por exemplo, a abordagem realizada foi esclarecedora. Destarte quer dizer desse modo, dessa maneira e assim por diante, as pessoas entenderão o que deverá ser realizado. Ou seja, graças à abordagem ter sido esclarecedora, conclui-se que desse modo as pessoas entenderão o que deverá ser realizado. E outros exemplos são em suma, portanto, assim sendo. E se você quiser ver mais exemplos, entra lá no nosso site que tem uma tabela com vários outros exemplos para todos os tipos de conectivos que eu estou citando aqui. Outro modo de usar os conectivos é para indicar conformidade, ou seja, de certa forma uma concordância, como nesse exemplo aí, ó. Em conformidade com a nova regra estabelecida pelos cozinheiros, agora todas as batatas serão livres. Ou seja, de acordo, em concordância com a nova regra, as batatas serão livres. E olha aí o segundo exemplo. Foi criada uma nova regra de direitos civis, similarmente ao que foi estabelecido, agora todos serão livres. Ou seja, de acordo com o que foi estabelecido nessa nova regra, as pessoas serão livres. E você quer usar outros tipos de conectivos de conformidade? Claro que tem, como do mesmo modo, de acordo com, por analogia
e outros mais. Outra forma de usar conectivos é para indicar consequência. Consequência é interessante a gente notar porque ele subentende-se que tem uma causa. Se tem uma causa, tem uma consequência. Ou seja, aconteceu alguma coisa e em consequência disso, outra coisa vai acontecer. Olha o exemplo aí, ó. Em virtude da maldade humana, ou seja, a causa, não mais existem batatas puras. Então, essa é a consequência. Nesse caso, o em virtude da, ele serve para indicar que é devido a essa causa maldade humana que não existem mais batatas puras. E o segundo exemplo é a humanidade é má. Por conseguinte, agora todos os vegetais possuem agrotóxicos. Ou seja, devido à maldade humana, agora os vegetais possuem agrotóxicos. E outros exemplos seriam como resultado, com efeito, por causa de. Em todas essas frases você pode substituir, como por exemplo, a humanidade é má. Como resultado, agora todos os vegetais possuem agrotóxicos. E além disso, você pode usar vários outros conectivos de consequência. Os conectivos podem ainda indicar continuidade, ou seja, uma ideia que continua de alguma forma, como na frase aí, ó, as batatas foram enterradas. Na sequência, ou seja, continuando, produzirão muitas filhinhas. É o que vai acontecer depois das batatas terem sido enterradas. E na segunda frase, o exemplo é: mais uma vez, a ajuda foi omitida para as mulheres das periferias. Logo após, elas passaram a ter mais filhos. Ou seja, depois de não ter sido dado suporte para essas mulheres, elas começaram a ter mais filhos. Provavelmente o suporte nesse caso seria tipo alguma orientação ou algo assim. E você pode usar vários outros também, como em seguida, ainda mais, logo que e vários outros. Além disso, podem ainda existir as palavrinhas que indicam dúvida, algo que não está muito certo, aquele será, vai que, aquela coisa que tá vai, não vai e assim por diante. Como por exemplo, ó, apesar da estiagem, possivelmente as batatas nascerão fortes ainda. Ou seja, não é uma certeza que as batatas nascerão fortes. Há uma certa dúvida nesse possivelmente, como na segunda frase também, ó. Mesmo com as mudanças climáticas, provavelmente ainda teremos uma boa safra. Não é certeza que teremos uma boa safra. Pode ser que aconteçam outras coisas, pode ser que a gente realmente não tenha essa certeza, e assim por diante. Nesse sentido, os conectivos ajudam a agregar muita coisa. Imagina se não tivesse conectivo nessas frases. Aconteceu a estiagem, as batatas nasceram fortes ainda. O conectivo ele ajuda a gerar uma sensação de continuidade, uma sensação de uma fluidez melhor no seu texto. Por isso que é muito importante você conhecer bem eles, utilizar. E para aprender a utilizar, gente, só treinando. Pega lá, pensa, poxa, que ideia que eu quero passar nessa frase? É uma ideia de dúvida, de adição, de afirmação, de concordância, continuidade? Pensa qual a ideia que você quer transmitir e, a partir disso, escolha quais os conectivos que melhor se adequam às suas frases. Caso você queira usar outros conectivos de dúvida, pode usar, por exemplo, porventura, talvez, é provável e outros mais. Mas e se você quiser transmitir a ideia de exemplificação? Você quer passar um exemplo, você quer complementar aquela ideia que você falou, você quer mostrar que você sabe realmente sobre ela? Existem sim conectivos que podem te ajudar, como por exemplo, eu amo as batatas. Em outras palavras, as batatas serão sempre bem cuidadas. Ou seja, isso quer dizer que as batatas serão sempre bem cuidadas porque eu as amo. Olha o outro exemplo aí, ó. O vereador prometeu cuidar das crianças. Ou seja, por exemplo, elas terão um bom auxílio das autoridades. Uma coisa leva a outra e esse exemplo é justamente para complementar uma ideia que você já passou. Outras palavras similares poderiam ser, por exemplo, a saber, quer dizer e outras mais. E se você quiser indicar finalidade com os seus conectivos? Pode também. Olha o exemplo aí, ó. As batatas deixaram de lamentar-se com o propósito com a finalidade de correr atrás de seus objetivos. Ou seja, é uma coisa que vai levar a outra. Olha ali o segundo exemplo também. A população cansou de lamentar-se, a fim de que estejam fortalecidos na luta por seus direitos. Imagina nessa frase, a população estava se lamentando, enfim, eles pararam de se lamentar, porque na hora de lutar pelos direitos, eles querem estar fortalecidos, não querem ter gastado todas as energias se lamentando. E caso você queira, existem vários outros conectivos de finalidade, com a finalidade, a fim de e outros mais. E talvez você esteja se perguntando, mas se eu quiser negar alguma coisa, tem como e tal? Sim, gente, claro que tem. Olha aí, ó. Em
hipótese alguma, as batatas serão cozinhadas. Olha só que defensora das batatas, né? Em hipótese alguma, de forma nenhuma, de jeito nenhum, de maneira qualquer. E olha o segundo exemplo aí. As pessoas não devem trabalhar exaustivamente. Tampouco devem morrer de fome. Ou seja, também não devem morrer de fome. É uma negação. E existem outras palavras. Jamais, de modo algum, de jeito nenhum. E é só substituir nas frases caso você tenha dúvida. Olha só. As pessoas não devem trabalhar exaustivamente. Jamais devem morrer de fome. E qualquer outro conectivo você pode também tentar substituir na frase. Eu posso indicar uma opinião, algo que eu penso? Pode, mas toma cuidado. Provas como Enem, textos mais discursivos e assim por diante, eles não gostam que você utilize a primeira pessoa. Ou seja, olha aquela primeira frase ali. Creio que nem todo mundo gosta de analogias com batatas. Quando eu coloco creio que, é eu creio que. Nesse sentido, é a minha opinião puramente. Nesse caso, não é interessante colocar dessa forma. Poderia colocar-se, por exemplo, crê-se que, com base no que foi dito anteriormente, ou algo assim, dependendo do que você abordou na tua redação, nem todo mundo gosta de analogias com batatas. Então não coloque somente sua opinião. Coloque antes ou depois algo que justifique aquilo que está sendo falado. E olha o outro exemplo ali. Discorre-se que nem todos gostam dos posicionamentos das mídias. Ou seja, uma opinião com base em algo que foi dito. Outros exemplos, no meu entender, admito que, a meu ver, tomando cuidado sempre para não usar a primeira pessoa. Outra forma bem interessante é utilizar os conectivos com o sentido de oposição. É legal que nesse caso os conectivos eles ajudam a mudar o rumo da tua frase, da tua redação e assim por diante. Olha só, eu amo as batatas. No entanto, quando a gente usa o no entanto, a gente já percebe, opa, ela vai mudar o rumo dessa frase. No entanto, entendo que é importante amar as pessoas também. Ou seja, não adianta somente eu amar as batatas. E a segunda frase, ó, os serviços sociais são muito bons para poucos. Não obstante, é importante que atendam as outras parcelas da população também. Ou seja, não basta que eles sejam bons para poucos, eles precisam também atender outras parcelas da população. Outros conectivos que você pode utilizar são embora, apesar de, em contraste com. Os conectivos podem ainda indicar prioridade e relevância. Olha só essa frase. Antes de mais nada, ou seja, mais importante que qualquer outra coisa, é imprescindível cuidar das batatas. Antes de qualquer outra coisa, a prioridade é cuidar das batatas. Segundo exemplo, ó, sobretudo, ou seja, sobre todas as outras coisas, mais importante que todas as outras coisas, é uma obrigação de todos atender a toda a população. E você quer mais conectivos nesse sentido de prioridade e relevância? Primeiramente, primordialmente, acima de tudo e outros mais. E aí o meu pequeno coquezinho vai pensar, poxa, e se eu quiser indicar proporção? Consegue aí, mãe? Conseguimos, olha o exemplo. Quanto mais as batatas estiverem com os seus coraçõezinhos aquecidos, mais batatinhas nascerão. Ou seja, é uma proporção. Mais coraçõezinhos aquecidos, mais batatinhas nascendo. Ó, que proporção fofa, né? Mas pode ser também uma frase mais real, né? Como, à medida que as pessoas começarem a entender o seu papel social, elas ficarão mais felizes. Ou seja, mais entendem o papel social, mais felizes elas ficam. Ou seja, uma proporção, uma grandeza escalar diretamente proporcional. Nem sei se é isso, né, gente? Desculpa. Quer usar outros conectivos? Temos exemplos sim, ó, como a proporção que, ao passo que e quanto menos quando você quer indicar uma proporção negativa, não é mesmo? Mas e se você quiser reformular uma frase, tem como? Claro que tem, olha só. As batatas são uma consequência da existência das pessoas. Em outros termos, sem pessoas não há batatas. Ou seja, eu estou reformulando a frase, estou falando a mesma coisa com outras palavras, digamos assim. E no segundo caso, isso fica ainda mais claro. Olha lá a frase. O poder depende da existência de outras pessoas. Dito de outro modo, sem povo não há poder. Mesma coisa dita de outro modo. Outros conectivos que você pode utilizar são por outras palavras, mais precisamente, melhor dizendo, e outros mais. E se você quiser indicar uma surpresa? Imagina que algo surpreendente aconteceu e você quer colocar na sua redação. Olha esse exemplo, gente. De forma surpreendente, as batatas ganharam vida e assumiram seu lugar. Olha que lindo, né?
É surpreendente, gente, não é algo normal que as batatas ganhem vida, né? Então você tem que mostrar aquela surpresa e o conectivo vai te ajudar a passar aquela sensação de que é algo realmente surpreendente. Olha o outro exemplo. Apesar de ninguém mais acreditar, inopinadamente. Gente, se você usar essa palavra na tua redação, o corretor chora de emoção de você usar inopinadamente, que é a mesma coisa que surpreendentemente, inesperadamente ou algo assim. As pessoas assumiram seus lugares enquanto cidadãos, ou seja, de forma inesperada. E olha outras palavras que você pode usar: inesperadamente, subitamente ou de repente. E para finalizar, já pensou se você quer indicar tempo na sua redação? Tem jeito sim. Olha só, todas as vezes que alguém ama uma batata, ela passa a amar a pessoa em retorno. Ou seja, todas as vezes, é o tempo. Todas as vezes que isso acontece, a batata ama a pessoa também. E num exemplo mais real, ó, por vezes, ou seja, algumas vezes, o amor passa a ser mais importante que o poder. No momento em que, ou seja, ao mesmo tempo em que isso acontece, as pessoas deixam de lado seus egos. E caso você queira mais alguns conectivos porque você acha que foi pouco, você pode usar ainda frequentemente, atualmente e vários outros que você pode conferir lá no nosso site. Por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, já sabe, deixa sua inscrição. Entra lá no nosso site para ver uma lista com todos esses conectivos que a gente utilizou, exemplos e tudo mais. Se você quiser receber notícias em primeira mão, entra no nosso canal no Telegram também, que o link também está na descrição. E por hoje é só. Obrigada, gente!